caso, uma blogueira famosíssima, ela que já esteve no Você Bonita, chamou a nossa atenção. Talvez a gente tenha que ter um alerta para este problema, erisipela. Você já ouviu falar? Dá uma olhadinha nesse VT. A erisipela é uma infecção na camada superficial da pele, caracterizada por feridas vermelhas. Cerca de 85% dos casos ocorrem nos membros inferiores, mas também podem aparecer em qualquer lugar do corpo. A doença é mais comum em mulheres e em pessoas acima do peso. Além disso, pessoas com alguma anomalia na pele, como acne, micoses e frieiras, também são mais propensas a contrair a infecção. Recentemente, a blogueira fitness Gabriela Pugliese compartilhou em suas redes sociais que estava com a infecção. Gabriela pensou que se tratava de um pelo encravado, mas com o passar do tempo, o local da infecção ficou dolorido e inchado. Só depois de alguns dias, ela descobriu que estava com erisipela. Em 25% dos casos, a doença costuma voltar, por isso é muito importante realizar o tratamento de forma correta. Tá aí, hoje com a gente, queridíssima dermatologista, doutora Suzy Rabelo, bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Antes da gente entender o problema a fundo, a gente resgatou aí o depoimento da Gabriela Pugliese, da Gabi, ela gosta de chamar ela de Gabi, quando ela esteve aqui ela contou. Dá uma olhadinha o que ela contou lá no Snapchat dela, na tela. Gente, eu peguei uma bactéria na panturrilha, começou com uma besteira, era um pelo encravado, eu não dei muita importância, enfim, depois foi começando a piorar, e é realmente uma bactéria, estou tomando injeção de antibiótico, então tenho que ficar de repouso total, com a perna pra cima. Eu nem vou mostrar a minha panturrilha, porque tem muita gente que nem merece ver uma cena tão feia, tá muito feio. É uma ferida horrorosa, enorme, aberta, mas tô me cuidando, gente, acho que o corpo às vezes pede, né? Então, se vocês tiverem algo, às vezes alguma coisa estranha, por mais que vocês não achem que seja nada sério, como eu nunca fico doente na vida, eu nunca tenho gripe, eu nunca tive nada na minha vida. Então, eu nunca acho que é nada, né? Só que foi. Então, fiquem atentos aos sinais que o corpo dá, às vezes, e de repente foi um descanso que eu tive que fazer forçado. Vocês não sabem como é pra mim ficar o dia inteiro deitada. É assim, é o pior dos castigos, mas eu nem posso reclamar. Tá aí, ela que é recém-casadíssima. Isso foi um pouquinho antes do casamento, inclusive. Doutora, até pra gente começar, você queria fazer uma correção. Que a maioria das pessoas acredita que a erisipela ela é mais comum nas mulheres. Isso não é verdade? Não é verdade. Depende do estudo que você pega. Eu tive até lendo um artigo publicado numa casuística da Santa Casa de Santos. No estudo deles, naquela instituição, por exemplo, a casuística foi maior entre os homens. Então, tudo depende do estudo que você pega, tudo depende da população que você estuda. Não existe uma casuística mostrando que necessariamente é mais comum entre as mulheres. Interessante, então já fazendo a primeira correção. Daqui a pouquinho tem um depoimento aqui ao vivo de um queridíssimo nosso que já vai falar, que trabalha junto com a gente, que teve recentemente, inclusive foi na semana passada, ele está retornando ao trabalho, porque ele também teve que ficar afastadinho, que o negócio não foi tão simples assim. Pra gente retomar e entender, então, o que é o problema? A história do pelo encravado que ela comentou no caso dela, pode ter sido o início mesmo? Na realidade, o pelo encravado foi o início do quadro. A pele da gente, quando é uma pele íntegra, ela nos protege da entrada da bactéria, causando a infecção de pele. Nós somos habitados por bactérias nas nossas superfícies, mas não significa que elas estão nos causando doença. Tá. Se a gente tem o que a gente chama em medicina de solução de continuidade, que é a quebra dessa barreira, aí você pode passar até a doença. Dependendo em que nível na pele, depois a gente vai ver a imagem, dependendo em que nível essa bactéria penetra, aí você vai ter a erisipela ou o quadro que a gente chama de celulite, quando entra mais para dentro ainda a bactéria, que é quando você atinge a camada da gordura. Né? Então, quando a bactéria consegue penetrar através de uma picada de inseto, um pelo encravado, uma micose de pele entre os dedos, quando você tem então uma quebra de barreira de pele, você tem uma infecção por uma bactéria. É a porta de entrada. A porta de entrada. Agora, a gente consegue destacar em quais situações o fato da imunidade, de repente, estar um pouquinho mais baixa, pode ser algo que agrave o quadro? Aumenta a predisposição para você fazer o quadro de infecção. Tá. Então, por exemplo, um paciente diabético, um paciente HIV positivo,
você pode piorar essa tendência de fazer o quadro de erisipela. Tá. Mas mesmo um paciente saudável, como ela, que é uma musa fitness, pode fazer. Se de repente você pega uma carga muito grande de bactéria, você faz ali um pelo encravado, você cutucou, você mexeu, por exemplo, não sei se foi esse o fato, mas às vezes acontece, a pessoa vai tentar desencravar o pelo, tenta mexer, acaba lesando mais a pele, acaba levando a um quadro aí de uma infecção que não deveria existir. Só que, por exemplo, conseguimos destacar os lugares que a gente pode ter maior ou menor contato com esta bactéria? Na realidade, a gente tem áreas de maior suscetibilidade. Tá. As nossas pernas, a gente tem uma pior drenagem na nossa circulação. Então, por exemplo, tudo que acontece na nossa cabeça e nos membros superiores, os vasos eles têm uma maior facilidade para trazer toda a parte circulatória em direção ao coração. Só que nas nossas pernas, você tem que vencer a ação da gravidade. Então, a drenagem dos vasos nas pernas já dificulta que a circulação aconteça. Então, tudo que acontece nas pernas já traz um pouco mais de transtorno para a drenagem. Então, o machucadinho ali já cicatriza de um modo um pouco mais complicado. Então, por exemplo, você faz uma pequena cirurgiazinha na perna, o mesmo tipo de cirurgiazinha na perna, diferente do braço, você já tem que fazer um repousozinho na perna para cicatrizar melhor. Entendi. Porque a drenagem ali já faz com que a circulação atrapalhe, fica um pouco mais difícil. Olha, que interessante. Por isso, quando a gente vai ler a respeito até do problema, já destacam normalmente na parte inferior do corpo. Exatamente. Então, é por esse motivo. Exatamente. Vamos só colocar uma foto aqui na tela. Eu acho que aquela da pele, para a gente entender, porque ficou uma ferida grande, né? É uma bela de uma ferida, né, doutora? Eu falava que a gente ia mostrar a imagem, né? Então, a gente tem as camadas da nossa pele. A camada bem superficialzinha aqui é a nossa epiderme. Nós temos a derme, a camada da gordura até chegar ao nosso músculo. Quando a gente está na camada bem superficial, que é a nossa epiderme, nós temos aqui infecçõezinhas que parecem pequenas espinhazinhas, a gente chama de foliculite, que é o que acontece quando a gente raspa o pelo e fica uma bolinha de pus ali, é uma foliculitezinha, né? Uma infecçãozinha bem superficial. Aí as infecções, elas acabam se tornando mais profundas quando elas atingem a derme. Isto aqui é uma erisipela. Pode, então, ter um pouquinho aqui, mas nem sempre ela vai se desenvolver. Exatamente. Como erisipela. Parou por ali. Quando a infecção atinge derme, já é uma erisipela. Quando você pode ter uma erisipela bolhosa, de repente, até que faz uma bolha, isso não é infrequente de acontecer. Quando a infecção atinge a camada aqui da gordura, ela já é chamada de celulite. Então, aquilo que vulgarmente a gente chama de celulite, né? Sim. Que é aquele parece um colchãozinho que a gente, mulher, tem. Em medicina a gente chama de lipodistrofia ginoide. Porque celulite é isso. Celulite, de verdade, é uma infecção do tecido celular subcutâneo, que é o nome da camada da gordura. Tá certo? E essas duas situações podem coexistir. Você pode ter erisipela e celulite ao mesmo tempo. Bom, vamos para o depoimento do Keck, então. Gláucia, querido, vem pra cá. Tá microfonadinho. Olá, Ele que olá. adoro esse cara. Adoro. Tudo bom, Carol? Bem-vindo. Um dia eu conto. Tanto que você já me ensinou o que é televisão nesta vida. Mas hoje, vamos ouvir aí. Quanto que foi? Foi semana passada? Você estava afastado, Foi no feriado do dia 21. Que você notou. De abril. Na verdade, eu já convivo. Ah, eu já você já tive tinha vezes. tido. Eu tive uma fratura na perna e precisei operar. E aí eu fiquei, era para ser rápido, sair rápido do hospital e eu não saía porque a febre não abaixava. E aí os médicos queriam até mexer novamente, achando que tinha infeccionado alguma coisa da haste, que eu pus uma haste, uma prótese, né? E aí, quando já estavam para querer fazer alguma coisa, apareceu uma manchazinha vermelha na perna. E como eu estava medicado com antibiótico, a febre não era alta, era 37 e pouco. Dava uma enganadinha. Aí eles substituíram o antibiótico e tal, e logo fui para casa.
E depois disso eu já tive mais 2 vezes, fazem anos. E você sabe qual é a sua porta de entrada? Você Sei. conseguiu descobrir? As 2 vezes que eu tive, eu gosto muito de caminhar na praia. Então, pouco a gente trabalha muito, não tem muita oportunidade de sair. Mas toda vez que eu vou à praia, eu tenho que caminhar na praia. Descalço. E as 2 vezes As 2 vezes o meu pé não é frieira nada, ele abre embaixo. Assim. É um ressecamento. Agora, diga. São micoses de repetição, mas ele deve ter ficado com um problema de drenagem. Provavelmente a fratura acabou levando a um problema de drenagem vascular. De tudo. E aí ele fica com a tendência de fazer erisipelas de repetição. E quanto mais erisipela, piora mais a drenagem vascular. Quanto mais piora a drenagem vascular, mais tendência de fazer erisipela. Entendi. Então é um paciente candidato a ficar de olho e às vezes fazer profilaxia. Às vezes você tem que fazer antibiótico profilático para evitar fazer erisipela de repetição. Você ouviu algo assim? Não, primeira vez que estou... É interessante. Eu já ouvi, isso. Eu fui num clínico geral, ele realmente falou que estava sujeito mais por causa da cirurgia vascular. Também. Exato. Acompanhamento de vascular junto com o dermatologista. Isso que é uma... Agora, você sentiu dor? Como é que é? Agora você já sabe que você já teve uma vez, você reconhece. Então, tá? As 2 vezes foram, assim, idênticas. As 2 vezes foram na praia. No dia que abriu, que eu não notei, que é uma fissurazinha, não é um negócio que você sente que meu pé está aberto, está doendo. As 2 vezes à noite, na hora de subir do litoral, eu comecei a ter calafrio. Olha isso, então da febre. E aí foi ver, é uma febre bem alta, 39. Depende do paciente. Depende do paciente. Né? Ele faz. Que coisa! A minha é uma febre bem alta. Então essa segunda vez, na verdade não ficou nem a chegar, a perna chegou a doer um pouco e tal, mas... Você não identificou uma ferida? Porque já entrou com antibiótico e... Um dia que eu comecei, aí no primeiro dia de antibiótico começou a aparecer, mas nem chegou a ficar uma mancha. Tá. Mas era o lugar que eu apertava ali, sabia que era ali que estava... E merece um pouco de repouso, ele tem que ficar um pouco com essa perna para cima. Se você não faz repouso com o membro elevado, você não consegue sair do quadro adequadamente. Puxa. Enquanto o paciente não faz repouso durante o tratamento da erisipela, não funciona o tratamento. Fiquei uma semana... Não precisa necessariamente ficar deitado, mas precisa ficar pelo menos sentado com o membro mais elevado. Não ficar o tempo não todo pode claro ficar o tempo, não pode ficar com a perna baixa. Você tem que ajudar a drenagem nesse membro. E foi tão interessante que eu estava gravando a chamada do programa de hoje, o Keck estava aqui no estúdio, e aí ele falou, tive isso aí. Eu tava com isso aí, tô voltando hoje, ele falou ontem e tal. Falei, nossa, então assim, se você puder dar o depoimento, até te agradeço. As crianças também podem ter, né? Sim, e aí a gente pode ter os quadros graves, como celulite de face, que é quando a infecção já penetra mais profundamente, e celulite de face é internação. Porque você corre o risco de fazer quadros de meningite. Aí, normalmente, algum outro tipo de bicho, você pode ter quadro de vermelhidão na face, que evolui, principalmente em área de olho. Mãe, sai correndo, hospital, é risco de meningite, porque você tem comunicação dos vasos desta área com os vasos da parte interna do crânio e por refluxo você pode ter infecção no cérebro, meningite. Olha tá isso. Ok? Risco. Vou agradecer o Keck. Agora, o que você quer destacar dessa mesa que pode ser importante? Bom, cuidados com os pés, porta de entrada importante, né? Alicates, cuidado, então, no salão de beleza, a gente já falou, né? Risco, leva o seu próprio instrumental no uso do salão, normalmente eles não são esterilizados, além do risco daquelas hepatites, HIV, tudo mais, risco de fazer uma porta de entrada, infecção, cuidado, não fica se machucando, mesmo quando você vai fazer a unha sozinho, não fica se cutucando, vira a porta de entrada, né? Coisas importantes, lixa também é a mesma coisa, né? As suas próprias lixas, né? Cuidado. Gente, sempre deve secar muito bem entre os dedos, né? Secar, às vezes até usar secador. Aquelas pessoas que têm o risco de fazer a micose, né, ali entre os dedinhos, seca muito bem e às vezes até usar o secador de cabelo mesmo para secar, deixar bem sequinho. Boa. Falando de tratamentos médicos, as pessoas não vão se automedicar, o tratamento é um tratamento médico. Hoje em dia, graças a Deus, antibiótico tem receita controlada, as pessoas não podem mesmo se medicar, precisa de orientação médica para melhor escolha de antibiótico, etc. Mas, em geral, vai ser antibiótico. Os casos mais brandos, os antibióticos vão ser antibióticos orais, mas muitas vezes antibiótico injetável.
Antibiótico, às vezes, o paciente pode tomar no dia a dia mesmo, vai lá, toma seu antibiótico injetável, volta para casa ou faz em home care, às vezes tem que ser internado. Né? Às vezes demanda internação dependendo do grau de gravidade. E aqui é para fazer um cuidado curativo, com a ferida? Às vezes você tem uma feridinha, às vezes a gente prescreve um cicatrizante, vai limpar com um soro fisiológico, cobrir com uma gaze, de preferência usar micropore, não aqueles esparadrapos mais grossos que machucam mais a pele. Tá. Então são medidas gerais que normalmente vão ser orientadas pelo médico, né? O dermatologista vai ser um médico bastante especializado para ajudar a conduzir o caso, né? E o infectologista também vai ajudar a conduzir. O dermato, o infecto e o vascular são médicos que aí vão ajudar. O vascular, principalmente nesses casos onde o paciente faz as erisipelas de repetição, onde o paciente já tem um problema da drenagem, o paciente que já tem um problema vascular que está levando as erisipelas de repetição. O infecto, principalmente no ambiente hospitalar, ele vai ajudar na escolha nos casos mais graves, né? Perfeito. E o dermatologista no dia a dia, nos casos mais simples, ele que vai pegar no consultório, né? O caso de uma erisipela, pegar aquele quadro que começa com aquela vermelhidão. E como é o quadro? Normalmente o paciente vem com aquela manchinha vermelha que está quente, dolorida, podendo ter febre ou não. Como o caso desse rapaz, febre alta pode existir, mas pode não ter. Pode começar como o da blogueira. Começa ali com aquela vermelhidão que às vezes a pessoa não dá importância. Gente, extremamente importante. Às vezes as pessoas não param para pensar. Qualquer modificação no seu corpo é alerta. O que você não tem não é seu. Procure o médico, procure orientação. Perfeito, tá? Vá pegar uma orientação. Aquilo que não existir, passou a existir, precisa ser diagnosticado para ser tratado. É isso. E a gente tem um minutinho, vai dar tempo de colocar uma perguntinha do público, Gláucia. 1 minuto aí na tela. Um beijo, Claudinha. É contagioso? Não, ela não é contagiosa, porque ela é uma infecção que está profunda na pele, você não vai conseguir passar de uma pessoa para outra. Aquelas infecções mais superficiais, que são chamadas de impetigo, bem superficiaisinhas, essas são extremamente contagiosas. Mas a erisipela e a celulite, elas são infecções internas, essas não. Tá aí, gente. Hoje, esclarecendo as dúvidas de erisipela, convidamos mais uma vez queridíssima dermatologista, doutora Suzy Rabelo. Você pode acessar o site www.doutorabreviado Suzy com Y, Rabelo com 2 L's.com.br, doutorasuzyrabelo.com.br. Obrigada mais uma vez. Sempre uma aula, sempre esclarecedora.